Amém, queridos, graça e paz sobre a tua vida. Que bom que a gente está aqui, terceiro domingo do ano, hein? Dia 20, daqui a pouquinho, mês de janeiro já foi. E existem algumas coisas nessa vida de pregador, né, que são muito curiosas. E eu, durante toda essa semana passada, já há alguns dias, né, essa música que a gente cantou agora, ela estava lá na minha playlist, né, e eu ficava ouvindo continuamente. E essa música tem tudo a ver com aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Vai ser uma palavra simples, mas desafiadora. Nós estamos no começo do ano e, como todo bom começo de ano, a gente pensa na nossa caminhada, né? A gente pensa naquilo que a gente tem pela frente. E a gente precisa, de fato, considerar aí a nossa caminhada com o Senhor, a nossa caminhada de fé, a nossa vida espiritual. E sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias? Né? Por que a gente se reúne todo dia? Podia ser uma vez por mês, né? Mas quero te dizer uma coisa, a igreja primitiva se reunia todo dia. Todos os dias eles estavam juntos. Por quê? Porque a gente gosta de estar junto quando a gente tem uma mesma causa, não é? Quando a gente tem o mesmo propósito. Quando a gente tem uma mesma razão de ser, algo que seja comum entre nós. Então a comunhão no corpo de Cristo, ela é essencial, a gente precisa estar junto, a gente precisa viver uns com os outros. E agora a gente vai começar aos pouquinhos aí, retomar as nossas atividades como igreja, ainda, né, o nosso culto de abertura vai acontecer no próximo domingo, mas já estamos aí conectando com os irmãos da célula para a gente voltar aí às nossas reuniões, né, aos nossos encontros como igreja. Mas eu pensei que existe um propósito também na nossa celebração, que é a gente prestar culto a Deus, ou seja, nos reunimos em torno de Jesus, oferecemos, né, o nosso coração e também recebermos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma instrução, é um treinamento. Eu lembro que há muitos anos atrás, Cristina e eu participamos de uma conferência e estava lá falando o pastor Ed Léo, que é um pastor da Indonésia, e ele falava isso, ele diz, o culto é um treinamento. Essa palavra não é só para fazer um fofinho lá no coração e você falar, oh, que lindo, que bênção. Não, é uma palavra que vai desafiar ou precisa desafiar você em algum aspecto da sua vida, né? É a palavra de Deus, é o alimento, é a porção que você recebe aqui no domingo e que deve estar aí ecoando no teu coração, na tua mente durante a semana, ok? Então a palavra de Deus vai trazer um desafio, esteja aberto a isso. E eu quero começar falando sobre uma palavra de Jesus, né? E ontem nós estávamos ali na casa de um irmão celebrando o aniversário dele, e eu me lembrei daquele texto quando a Bíblia diz que para nós herdarmos o reino de Deus, nós precisamos ter o coração como de uma criança, né? E eu estava conversando ali com uma pessoa sobre isso, né? Coração como de uma criança. Se você quer herdar o reino de Deus, e se você quer viver no reino de Deus, você tem que ter o coração como de uma criança. E como é o coração de uma criança? Né? É um coração sensível, é um coração que está atento, é um coração que está aberto, é um coração que confia, né? E ontem, né, a Cristina estava compartilhando, nós tivemos uma reunião da diaconia, e a Jerusa participou da reunião e ela trouxe o netinho dela. E depois a Cristina contou que quando Davi viu aquela porta ali toda craquelada, né, ele ficou assustado com aquilo, perguntou para a Cristina o que tinha acontecido, né? E daí ele disse assim, vamos perguntar para Deus, não é isso que ele falou? Eu perguntei para Deus, vamos perguntar para Deus o que aconteceu aqui. E daí disse que ele fez uma breve oração perguntando para Deus, né, o que tinha acontecido. E daí ele disse para a Cristina, Deus falou que foi um raio. E daí nossa mente humana, não pode ter sido, se fosse um raio, não sei o quê. Primeiro, a iniciativa de uma criança de orar para saber a razão. E segundo, uma resposta tão pronta, Deus falou que foi um raio.
É esse coração que a gente precisa ter. Esse coração dessa conexão, de ouvir a Deus com uma precisão absurda, né? E podermos viver, né, no reino de Deus. E daí eu estava pensando também que a nossa vida, ela precisa ser motivada com esse anseio, com esse desejo de viver experiências com Deus. A vida espiritual é uma vida cheia de práticas, né? Vai ter um mês aí nesse ano que a gente vai falar sobre fé e obras, né? E a Bíblia ensina lá em Tiago que a fé sem obras é o quê? Morta. Fé que não tem resultado serve para quê? Para nada. Porque não é fé, na verdade. Né? Porque a fé, ela faz as coisas acontecerem. A fé te move para a ação. E nós precisamos ser motivados por isso. O nosso coração precisa estar cheio dessa experiência com Deus, continuamente. E eu tive uma experiência madrugada. Eu estava preparando a mensagem e pensando no que eu iria trazer para a igreja, isso já nessa última semana, né, que nós estávamos ali na praia. Essa música me veio muito forte, né? Sobre sentir o fluir de Deus, sobre mergulhar nas águas de Deus. E eu estava amadurecendo isso, e nessa madrugada eu acordei mais ou menos, já perto do horário de acordar, umas 5 horas da manhã, e Deus começou a falar comigo, né? Deus começou a me trazer um monte de coisas. Ele disse assim: é isso que vai para a igreja hoje. Eu disse: valeu, obrigado. E o texto que me veio à mente foi o texto de Ezequiel, capítulo 47. E é um texto muito conhecido da gente, né? É um texto que fala de uma visão que Ezequiel vai ter, lá quase no final do livro. Os últimos 8 capítulos de Ezequiel, eles contam uma visão que teve. Daí você pode perceber a riqueza dos detalhes de tudo aquilo que ele vê. E a primeira coisa que Ezequiel começa a ver é o templo de Deus reconstruído. O templo que tinha sido destruído ali pelos babilônios. E daí chega no capítulo 47. Presta atenção nesse texto. Tenta se imaginar nessa cena aqui. Esse texto vai falar de um rio. E vai falar de Ezequiel sendo convidado para entrar nesse rio. Esse homem que era um ser celestial, que estava conduzindo Ezequiel na visão, o homem me levou de volta até a entrada do templo. Então ele estava na porta principal do acesso ao templo, que ficava voltada para o oriente. Era o lado leste. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste. Ele estava diante da entrada e ele começa a ver que começa a vir água. Sabe quando inunda as coisas assim, que começa a vir água por baixo das portas, né? Ele observou que saía água que corria na direção leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte. Sabe o que acontecia no portão norte? No portão norte era a entrada dos reis e era a entrada das ovelhas que eram sacrificadas no templo. Então o portão norte fala do acesso à realeza e aos sacrifícios que eram oferecidos no templo. E me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste de novo. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza. Então ele começa a entrar nessa correnteza desse rio. 500 metros, não é pouco, não é? 500 metros dá mais ou menos umas 4 quadras e meia, 5 quadras. Ele foi andando 500 metros. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Então, ok, né? Tipo assim, é como aquela caminhada na beira da praia, né? Que a água não sobe do tornozelo. Você só fica com aquela aguinha ali, e eles foram andando por 500 metros.
neste rio, neste riacho, na verdade, aqui, né? Mas em direção a algo mais profundo. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a cintura. O que está acontecendo aqui? O rio está ficando mais fundo. Finalmente, e aqui ele vai para a quarta etapa de 500 metros, ou seja, quantos que eles caminharam aqui? 2 quilômetros. 2 quilômetros de caminhada. Né? Isso aí numa caminhada aí, ela vai ficar talvez em torno aí de uns 15 minutos de caminhada, dependendo se for uma caminhada um pouquinho mais firme. Oi? Mais por causa do impacto. Né? Então, 2 quilômetros era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aqui não dava mais para andar. Aqui agora tinha que nadar. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Voltaram 2 quilômetros. O anjo levou ele até o lugar onde ele percebeu que já estava fundo demais, que não dava mais pé. Daí ele volta para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores, nos 2 lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Olha aqui o poder deste rio aqui. Né? O Mar Morto é o mar que tem maior densidade de sal, né? Israel já está tratando desse mar aí, dessanilizando, eles estão conseguindo dessanilizar o sal. Parece que são 96 gramas de sal por litro de água. Mas este rio aí, que flui daquele trono, ele começa a tornar a água do Mar Morto doce, ou seja, ele começa a trazer vida até para o Mar Morto. Olha o poder desse rio. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Ou seja, muito peixe no Mar Morto. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas 2 margens do rio crescerão árvores frutíferas, de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Esta é a visão dada por Ezequiel num tempo de caos da nação. Num tempo onde aquela nação estava completamente em estado de sofrimento, de terem sido desarraigados da sua terra, eles estavam no exílio, eles estavam em terra estrangeira, e de repente Deus dá essa visão para Ezequiel, deste rio profundo, e deste rio que traz vida por onde ele passa. Agora comece a pensar um pouquinho, de uma forma muito particular aqui, na sua vida, no seu caminhar com Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva, que é o texto lá de João, capítulo 7. Olha o que Jesus fala aqui nessa passagem. Era um dia de festa em Israel, o último dia da festa, era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras,
rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando isso a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Tá? Então, percebendo a conexão, água, rio que flui lá no templo, e aquela era a promessa, rio que flui do templo e que traz vida, e agora Jesus falando que aquele que crê nele, do seu interior, que agora é o templo do Senhor, nós somos o templo do Senhor, ele diz, do seu interior, este rio de água viva vai fluir. Ele sai de dentro para fora, não é um rio que vem para dentro de você. É um rio que sai de você. E Jesus fala que isto estava sendo dito a respeito do Espírito Santo de Deus. Então aqui a gente tem já o cenário ideal para a gente compartilhar um pouquinho sobre esse tema mais profundo. Mais profundo. E eu quero já te fazer uma pergunta a respeito de como está a sua caminhada com Deus no início desse ano. Quais são os objetivos ou o que você deseja na sua vida espiritual este ano de 2024? Eu não vou dizer nem esse ano de 2024, eu vou dizer o primeiro trimestre do ano. Até final de março, onde você pretende estar no seu relacionamento com Deus? Você está satisfeito com a vida que você tem com o Senhor? Você está satisfeito em beber desse rio, em sentir esse rio fluindo na tua vida e esse rio trazendo vida sobre você? Você está satisfeito porque você está olhando as margens desse rio e você vê as árvores crescendo e peixes nadando ali naquele rio? E a vida transbordando por meio do Espírito Santo de Deus? Isso, na verdade, é o avivamento que precisa acontecer na nossa vida. Eu lembro que, quando eu tinha 22 anos, mais ou menos, 22 para 23 anos, eu li um livro de um homem chamado Charles Finney. Ele foi um pastor presbiteriano que viveu nos Estados Unidos. E este homem presbiteriano, ele foi chamado como o pai do reavivamento. Porque a partir das pregações de Charles Finney, houve uma segunda onda de avivamento nos Estados Unidos da América. E esse homem escreveu um livreto fininho, e o título do livro era Uma Vida Cheia do Espírito. E eu lembro que eu li aquele livro, e li mais de uma vez. E quando eu li aquele livro, eu ficava imaginando colocar tudo aquilo que eu vi ali em prática, porque é a palavra de Deus. Às vezes nós somos muito teóricos na nossa fé. A gente crê, a gente fala, ser cheio do Espírito. Amém, Jesus? Vamos ser cheios do Espírito. Só que na prática a gente não vive isso. Né? No nosso dia a dia nós não vivemos isso. E o avivamento que vem sobre as nações, sobre os povos, sobre uma cidade, sobre um bairro, é fruto dessa busca por ser cheio do Espírito Santo. Sabe quais são as bases do avivamento? As bases do avivamento são palavra de Deus, fome dessa palavra e vida de oração. Isso aqui, quando combinado, dá uma explosão. E Deus começa então a se manifestar de uma forma poderosa. Palavra e oração. Fome de Deus pela palavra. Isso resulta no avivamento. E foi isso que este homem, Charles Finney, experimentou nos dias de vida dele. Isso lá no século XVIII. Né? Queridos, então, esta é a realidade para a gente hoje. O quanto eu tenho desejado e ansiado por conhecer e comer dessa palavra. Porque essa palavra precisa ser o meu alimento, essa palavra precisa estar na minha mente, essa palavra precisa estar no meu coração. Essa palavra precisa vir na minha vida continuamente. Eu preciso
desejar, ansiar essa palavra diariamente. E como tem sido a minha vida de oração, a minha busca a Deus. São dois pilares importantes aqui na nossa vida, para a gente poder experimentar este rio que flui. E quanto mais nós buscamos essas coisas, mais profundo nós vamos indo na nossa busca ao Senhor. Deus, na verdade, está nos convidando nessa manhã, no início desse ano de 2024, venha mais profundo. Quem tem medo de água aqui? Esses dias a gente estava lá na praia, eu gosto de água, né? E eu gosto de me aventurar um pouquinho mais profundo, e eu chamava Cris, amor, vem cá, ó, ainda dá pé, tá bom e tal. Vou não. Pode você, eu não vou. Será que isso não acontece também na nossa vida espiritual? Quando o Senhor nos chama, venha mais profundo. Ah não, Deus. Deixa a aguinha no tornozelo que tá bom. Tá gostoso, tá refrescando o pé ali e tal. De repente até deito, né, aquele riachinho, tipo aquele povo que fica bem na beirinha, né, misturado com aquela, a milanesa ali, né, na areia, daí vem as ondas e tal. Bem no rasinho ali, né? Mas Deus está chamando, né? Muito raso, vem mais profundo, anda mais 500 metros, bate aqui no joelho. E nós estamos cheios dos nossos medos. Na verdade, o que Deus me falou muito claramente nessa manhã, quando eu acordei, foi: desafie as pessoas a vencerem os seus medos, de irem mais profundo na comunhão comigo. Porque existe um medo que me impede. E sabe o que eu me lembrei? Quando eu lia esses textos, e eu estava no começo da minha vida espiritual, e que a gente começava a ler as histórias, e pensar em renunciar às coisas, em abrir mão às coisas para Deus, né, e dizer para Deus, Deus, a minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser. Eu lembro que vinha um receiozinho assim, né? Mas como assim, né? Como que eu vou me lançar nestas águas profundas? O medo sempre tem a tendência de nos paralisar. Mas eu não posso ficar e me satisfazer com o pezinho na água e a água batendo no tornozelo na vida espiritual. Você precisa ir para lugares mais fundos, na sua intimidade, na sua experiência com Deus. E é isso que me fascina na comunhão com Deus e na minha vida espiritual. Eu estou há 40 anos convertido, até mais, 44. 44 anos caminhando com Jesus. E eu ainda tenho me surpreendido, e ainda tem águas mais profundas que eu ainda não fui. Existem alguns trechos lá que passa a nado. E eu preciso dizer, Deus, eu estou disposto. Eu quero experimentar este rio de vida. Então a gente precisa vencer esses medos. E esse é o desafio para você, a partir de hoje. Vencer os seus medos para você ir para lugares mais profundos. Talvez a gente pode fazer uma outra pregação para falar, vencer o nosso comodismo. Vencer a nossa acomodação, a nossa zona de conforto. Sabe aquele lugar assim, mas está tão bom aqui. Não, eu estou satisfeito. Gente, na nossa caminhada com o Senhor não tem estou satisfeito. Se você disser estou satisfeito, quer dizer que a coisa está ruim. E muitas vezes a gente vê cristãos que com as suas atitudes estão mostrando, até aqui está bem. Aguinha no tornozelo e está ótimo assim. Mas a gente não vai falar disso hoje. A gente vai falar dos medos. E sabe qual é o primeiro medo que nos impede da gente ir para a água mais profunda? A imensidão do rio. Porque imagina, se eles andaram 2 quilômetros, imagina o tamanho desse rio. Existem rios imensos no Brasil. Rios que você não consegue enxergar a outra margem.
Rios que parecem mais mar do que rio, de tão grandes que são. E o rio de Deus talvez seja um pouco maior do que esses grandes rios. Existem milhares de quilômetros de distância que você pode ir para ir cada vez para lugares mais profundos. Então o medo que a gente tem é da imensidão do rio. Olhar para a imensidão de um rio ou do mar assusta, não é verdade? Quando você olha para aquele mar imenso e você não vê fim, você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para frente. No dia 1º a gente estava ali, depois da passagem de ano, e houve um afogamento no balneário do lado do nosso ali. E a praia lotada de gente. E de repente começa a vir helicóptero, jet ski, um monte de salva-vida entrando na água, e gente correndo para lá e para cá, e ambulância indo e vindo, e ficaram por mais 2 horas para procurar essa pessoa que tinha se afogado ali. E o corpo só foi aparecer dias depois. A imensidão, ela é assustadora, não é? A imensidão dá medo. E a gente prefere ficar aguinha no tornozelo, né? Porque ali é mais seguro. Mas que tamanho é esse Deus que você crê? É um Deus pequenininho? Ou é um Deus grandão, né? Tem uma música que a gente canta com as crianças, né? O meu Deus é um Deus grandão. Né? Porque imensidão fala do caráter de Deus. O Deus que você crê é um Deus pequeno? Ou é um Deus imenso? É esse Deus que se revela nesse rio. A imensidão do caráter, a imensidão dos atributos, a imensidão de Deus. E daí você se pergunta, quem sou eu nesta imensidão? O que é uma cabecinha nadando num mar que a gente não tem nem noção de dimensionar? A gente precisa vencer esse medo. Vencer esse medo sabendo da grandeza de Deus, sabendo da soberania dEle, sabendo quem eu sou nesta imensidão. Porque o salmista lá, o Salmo 8, se eu não me engano, ele vai dizer, eu vejo as estrelas, né, vejo o sol e a lua, e me pergunto, o que é o homem para que dele te lembres? O que é uma cabecinha num oceano, nadando nas águas? Mas para Deus, esta cabecinha é a própria imagem e a criação dele. Porque Ele quer que a gente desfrute dessa imensidão. Deus nos criou para a eternidade, não é verdade? Quem já está vivendo a eternidade aqui? Nós estamos vivendo a eternidade, porque a Bíblia fala que a eternidade é conhecer Jesus e conhecer a Deus. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem tu enviaste. Isso é vida eterna. Se você está conhecendo Jesus, você está vivendo a eternidade. E que tamanho tem essa tua vida eterna? Não tem medida? É imenso? Por que você tem medo da imensidão? Se você foi criado para essa imensidão. Se você foi criado para essa grandeza. Quando você tiver medo do grandão, pensa que o teu Deus é mais grandão do que aquilo que está te provocando teu medo. Sabe aquela criança, minhas filhas, né? A Natália lembrou disso. A Ana Paula nunca curtiu muito água. Puxou mais a mãe, ficava no tornozelinho. Mas eu e a Natália, eu falava, filha, vamos entrar lá para frente das ondas. E ela ia comigo. Por que ela ia comigo? Porque ela estava com o pai. Porque ela confiava. E a gente ficava lá desfrutando e daí chamando as duas lá. Elas até iam, mas rapidinho já queriam sair. Né? A imensidão. Gente, existe limite para o que Deus quer fazer na sua vida nesse ano de 2024? Os limites quem coloca, quem são? Somos nós. Porque nós não entendemos essa grandeza. A gente precisa vencer este medo do grande. Em todas as coisas.
Podia falar muito, mas vamos passar para o segundo ponto. Segundo é medo de perder o controle. Porque quando a água vai subindo, e tem um ditado que diz, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Né? Mas na Bíblia, na vida espiritual, essa é uma mentira, tá bom? Medo de perder o controle, porque você vai andando e a água vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, até aquele momento que você só pode atravessar nadando, porque os teus pés não estão mais no fundo, você não sente mais os pés. Você perdeu a segurança do firme aqui, né? Porque quem gosta de água, sempre fala assim, não, aqui está de boa, dá pé, a gente fala, né? Está dando pé. O problema é quando a água começa, né? E você vai lá e não dá mais pé. Isso na nossa vida, né? Natural aqui, a gente precisa estar atento, porque é um sinal de perigo de fato. Mas na vida espiritual, o não dar pé é aonde Deus quer te levar. Porque é aquele lugar onde você perde o controle das coisas. É aquele lugar onde você perde o medo de não ter o controle. E olha, uma coisa que o ser humano gosta é de controlar, não é verdade? A gente gosta de ter tudo aqui na palma da mão, controlando absolutamente todos os movimentos da nossa vida. Mas para você entrar mais profundo nesse rio de Deus, você tem que perder esse medo de perder o controle. E você tem que confiar que existe alguém que está no controle absoluto. A gente gosta de falar, o crente gosta de falar, né? Deus está no controle, até bater em você o negócio, né? A gente fala para os outros, né? Mas quando a gente está lá numa luta enorme, fala para você mesmo, vai diante do espelho, Deus está no controle. É difícil. Precisamos vencer esse medo. Para a gente ir mais profundo nesse rio de Deus, eu preciso perder o medo de perder o controle. E sabe uma coisa que é interessante? Porque a única pessoa que poderia nos controlar é o próprio Deus. E Ele nos controla? Não. Ele nos chamou para a liberdade. Você acha que Deus controla a sua vida? Não, Ele não controla. Ele ama, Ele cuida, Ele protege, e como Ele pai, Ele diz, eu estou aqui. É diferente você ser um pai dizendo, filho, eu estou aqui segurando a tua mão, ou você controlar a vida do seu filho, não é verdade? Então a gente serve um Deus, a nossa vida com o Senhor. É uma vida de deixar Ele conduzir a nossa vida. E a gente pode de fato crer naquilo que a gente fala, Deus está no controle. Pensa a próxima vez que você falar essa frase, tá? Dá uma checada se aquilo é uma verdade mesmo. Deus está no controle. E quando a gente fala de perda de controle, né, nessa questão lá do rio, é que daí você precisa começar a nadar, porque não tem mais pé. E qual é o problema? Você não ter pé, né? Você pode nadar. E você pode ir longe, né? E você não sabe, não tem nem noção da profundidade das águas que estão embaixo. Você está nadando, então você boia lá, né? E você pode desfrutar daquilo, daquela imensidão daquele mar. Eu lembrei aqui naquele texto de Efésios, né? Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, não se embriaguem com vinho, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito. A gente sempre fica perguntando, mas por que Jesus compara embriagar-se com bebida e encher-se do Espírito? Porque a bebida te controla. Quando você se embriaga, você perde a sua consciência, a sua condição de decisão e até de movimento. A bebida começa a agir sobre a sua vida. Então, por isso que Paulo é muito firme. Por quê? Porque é uma realidade, era uma realidade na vida da igreja, daqueles novos convertidos. E ele diz, não se embriaguem, mas encham-se do Espírito.
E o encher-se do Espírito significa o quê? Deixar que o Espírito de Deus me domine. É melhor que o Espírito me domine do que a bebida me domine. É melhor que o Espírito Santo, ele possa conduzir a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções. Então encham-se do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus é o que flui. Então quando você vai mais profundo no rio, você está indo mais profundo numa comunhão e num relacionamento com o Espírito Santo. Gente, a gente é controlado por tanta coisa nessa vida, não é verdade? Tem tanta coisa que nos controla. E aqui vai um exercício, né? Para você se libertar disso. Né? Você não deixar que absolutamente nada te controle. Por exemplo, né? Isso aqui não pode te controlar. É um instrumento bom, útil para a tua vida, para o teu trabalho e tal, mas não pode te controlar. E quem que tem que decidir isso? Alguém tem que decidir por você? Só se for uma criança. Que Deus pais colocam os limites. Mas se você é um adulto imaduro, você vai decidir. Não, isso não vai me controlar. Eu falo, né, assim, uma coisa que sempre quando o pessoal falava de perder peso e tal, a primeira coisa que fala é o quê? Tem que cortar doce, tá? Não é comigo. Né? Eu já tinha bloqueio nesse sentido. Não, doce eu não vivo sem doce. Né? Só que à medida que você vai de fato pensando e entendendo um pouquinho mais o mecanismo da coisa, você vai pensando assim, opa, quer dizer que o doce me controla. O doce exerce um controle sobre o meu físico e sobre a minha mente. Mas eu comecei já a fazer exercícios sobre isso. Exercícios aqui, ó. E a gente precisa, o que mais controla a gente? Daí você faz a tua lista aí. De tanta coisa que nos controle, não deixe que nada te controle, se o Espírito de Deus. E daí não é um controle. Daí não vai ser um controle. Daí vai ser uma instrução, daí vai ser um Espírito que te ensina, que te conduz. Então, em primeiro lugar, medo da imensidão. Precisamos vencer esse medo da imensidão. Né? E se tem uma coisa que a gente precisa fazer com medo é encarar ele. Medo tem que ser encarado. Tem um versículo lá em 1 João que diz que o verdadeiro amor, 4,18. Verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo medo. Por quê? Porque amor é confiança. Né? O medo é o quê? O medo é desconfiança, é insegurança. Então o medo precisa ser lançado fora. Por meio dessa confiança e desse amor. Em segundo lugar, medo de perder o controle. Né? Na tua vida com Deus, você tem que perder o controle. Você tem que entregar o controle. Você tem que deixar Deus te controlar. Deixar o Espírito de Deus te conduzir. E em terceiro lugar, o medo por não confiar. Esse é o mais difícil de todos. Porque quando você não quer ir mais fundo no teu relacionamento com Deus, é por falta de confiança. É porque você não confia em Deus. E daí eu não vou nem entrar no mérito, se você confia metade, eu confio, sabe aquele povo que fala, não, eu confio, né, mas não confio muito. Não tenho mais, ou você confia, ou você não confia. Ou você crê, ou você não crê. O medo é a falta da confiança. Mas... Imagina o Ezequiel perguntando para o anjo lá que estava levando ele, né? Mas nessa altura, imagina se eu começo a nadar aqui, daí me dá um negócio lá, começo a me afogar, quem que vai me salvar? Tem uma boia aí, tem um pé de pato, alguma coisa para me ajudar, né? A gente sempre está questionando, e a gente se esconde atrás da prudência. Não, isso é prudência. Mas na verdade é a falta de confiança, e aqui pega mesmo.
E falta de confiança do quê? Foi o que eu comentei. Quando eu comecei a me entregar para Deus na minha vida com o Senhor, eu ficava assim, ai, mas se Deus me pedir isso, ai, mas se Deus me pedir aquilo, ai, mas se Deus me levar para tal lugar, ai, mas... Eu estou entregando a minha vida, mas colocando um monte de ressalvas para Deus. Medo, gente, nós temos medo. E o medo é a falta da confiança. E isso muitas vezes é um bloqueio para a gente ir mais profundo no relacionamento com Ele. Vai que Deus faz que nem Abraão, pede para eu sacrificar meu filho. Já imaginou se Abraão tivesse tido medo de confiar em Deus naquele momento da entrega do Isaac? O que iria acontecer da nossa história? Mas não, Deus falou, Abraão, agora eu sei que você é um homem obediente, que você está disposto. E a gente passa por esse processo, para ir mais fundo com Deus, saiba que Ele vai pedir coisas. Ele vai pedir coisas, não tenha dúvida. Por quê? Porque Ele quer te provar, porque Ele é mau? Não, Ele vai te pedir aquelas coisas que não são boas para você. Ele vai pedir aquelas coisas que você precisa deixar, aquela bagagem que você tem que largar na sua vida, para poder experimentar esse mais profundo dele. Então a gente precisa vencer esse medo por não confiarmos em Deus. Será que eu vou ser feliz? Será que Deus vai me conceder o desejo do meu coração? Será que Deus não vai pedir mais de 10% para mim? Não vai pedir, ao invés do dízimo, o dízimo duplo, né? E a gente começa a ficar com essas inseguranças e com esses receios. Tem um texto lá em Provérbios 3:5 que diz assim, ó: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Confia no Senhor de todo o coração. Ou seja, ou você confia em Deus ou você se apoia na tua inteligência. Tá? Se você confia em Deus, você não se apoia na tua inteligência. Você não está entendendo que é a sua inteligência que te conduz. Agora, se você se apoia na sua inteligência, se você confia na sua inteligência, então você não está confiando em Deus. E eu queria encerrar aqui dizendo que hoje o desafio é você começar a se lançar nestas águas mais profundas. Deus está falando com você hoje. Vem cá, meu filho, que eu vou andar mais 500 metros contigo. Vem aqui porque você precisa ir para lugares mais profundos. Já se acomodou demais aqui. Você está achando que está tudo muito bom, mas eu não estou achando que está bom. Eu preciso que você venha comigo. Eu quero que você venha experimentar de coisas mais profundas. E é tão libertador quando você simplesmente diz para o Pai, eu quero. Me leva para esse lugar. Me leva para lugares onde eu não consigo mais controlar absolutamente nada na minha vida. Peça para Deus que aconteça um avivamento na sua vida no começo desse ano. Não vou falar em 2024 não, que o avivamento comece agora. Que o teu coração comece a arder e queimar de anseio pelas coisas de Deus. Não quero mais viver na mesmice. Preciso subir de nível. Preciso fazer um upgrade na minha vida espiritual. Chega de ficar com aquela vidinha. Lê a Bíblia 10 minutinhos de manhã, daí ora 5 minutinhos, daí, né? Vem no culto uma vez sim, um domingo sim, um domingo não. Para com isso. Isso é religião que te impõe. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, o que tem que me impulsionar é um desejo por Ele, é uma fome por Ele. Daí tem medida isso? Quando você está com fome, tem medida? Não tem medida. Você quer sentar numa mesa, você quer comer, e você quer se fartar. E é isso que Deus está pedindo para a gente. Deus está nos chamando para a gente ir para lugares mais profundos, porque este rio de Deus que flui
flui. Este rio, ele flui a partir do meu coração. Então o primeiro beneficiado com esse rio sou eu mesmo. Esse rio está dentro de mim. E veja, se esse rio flui de mim, significa que ele me abençoa, ele me cura, ele me limpa, mas ele vai fluir também na vida das pessoas que estão à minha volta. Eu vou mostrar para as pessoas que a profundidade das águas onde estou é muito maior. E as pessoas vão ansiar por essa experiência com Deus. Ontem eu falava com o Igor Mance, e a gente dizia assim, a gente tem que orar para que esse lugar seja um lugar de pessoas terem experiências com Deus. Pessoas arrebentarem com todos os medos, com todas as inseguranças. De pessoas poderem se quebrantar, de pessoas serem curadas. E a gente sair daqui com aquela coisa, né, incendiado por querer ter vida com Deus. Eu levantei da minha cama hoje 5 horas da manhã e fui para a varanda e fui orar a Deus. E dizendo, Deus, que maravilha essa vida. Eu quero ir mais fundo, eu quero mergulhar nesse rio. Sem medo algum. Eu quero isso para a minha vida. Ore ao Senhor e peça um avivamento. Por fome da palavra, por devoção na oração. E o resultado disso, sabe qual vai ser? Uma vida de santidade e uma vida de testemunho. Só isso. Quando você está cheio da palavra de Deus, em comunhão com Deus na oração, o pecado tem espaço para ficar aonde nesse lugar? Não tem. Você vai para o Senhor, não tem espaço para o pecado, para as coisas do coração. Nada entra no coração. Você fica blindado, mas aquilo que tem que sair, sai. E flui de dentro de você, esse espírito de vida. Então meu desafio para você hoje, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo pela internet ou que vai assistir, é nesse ano, a começar de agora, você busque o mais profundo de Deus na tua vida. Busque o mais profundo. Saia do lugar onde você está. E saiba que tem lugar mais profundo que você já alcançou. Se a água está no tornozelo, ela pode bater no joelho. Se ela está no joelho, ela pode bater na cintura. E se ela está na cintura, ela pode se tomar completamente. Anseie por este caminho. Vamos ficar em pé. E vamos orar. E a gente escolheu essa canção, porque essa canção ela fala exatamente sobre isso, né? A canção Oceanos, que fala sobre esse desafio de confiar. Quando os pés falham, né? Quando você não tem mais onde se apoiar, poder saber que existe um Deus em quem você pode confiar, em quem você pode descansar. Vamos orar antes. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela imensidão do Senhor, por quão grandioso o Senhor é. Assim como a gente olha para as águas do mar, para rios enormes, e nos admiramos e aquilo nos impressiona, Pai, que agora nós possamos olhar para o Senhor e ver a imensidão da tua grandeza. Esse é o meu Deus. Esse é aquele que é dono da minha vida. Esse é o meu Pai de amor. Ele é imenso. Ele é grande. Não existe nada que seja maior do que o meu Deus. Pai amado, e que todos os meus medos sejam lançados fora, Deus, para eu poder mergulhar nesse rio de vida. Tira os nossos medos, as nossas inseguranças. Tira, Senhor, os medos que a gente tem de perder o controle da nossa vida. Tira o medo
Deus, para esta grandiosidade, que é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que a gente possa romper com todas as barreiras, Senhor. Que a gente possa declarar que o medo não vai prevalecer na nossa vida, mas que nós buscaremos os lugares mais profundos, que nós não vamos nos contentar com aquilo que nós já vivemos com o Senhor. Nós queremos mais de Ti. Provoca, Senhor, esta sede, esta fome, esse desejo pelo Senhor, este anseio pela Tua presença, este anseio pela experiência com Teu Espírito, Senhor. Em